Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Todo mundo está belezinha? Estou um pouco pitimbado a garganta. Aí eu estou tomando... Se eu vendesse essa receita aqui, ó, que era milionário. Feito com raiz de jessé. Coisa de louco. Hoje de manhã, nós ministramos esta palavra aqui. E, como eu disse de manhã, acredite que Deus fala através de pessoas, que Deus usa pessoas. Deus usou uma mula para falar com o profeta Balaão, uma mula, gente. Não vai usar um gordinho para falar contigo. Então, creia, Deus fala. Continua falando. Eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho. Eu peguei a deixa com o pastor no último culto, que ele colocou o videozinho lá, achei muito interessante. Eu vou passar um vídeo para vocês e deixa eu explicar o contexto desse vídeo. É um vídeo bem antigo, do VHS ainda, então a qualidade de imagem dele não é nada legal. Tem gente que nem sabe o que é VHS. O pastor Fabrício rodava aquelas fitazinhas com caneta Bic, lembra? Para voltar a fita. Antigo esse cara. Aí, a qualidade não é muito boa, mas o vídeo retrata o seguinte. Na região do Kalahari, um deserto muito difícil na África, os moradores locais desenvolveram algumas estratégias para achar água. Um produto extremamente escasso lá, água. E aí, eles, observando a natureza, sabem que os macacos babuínos, o bando de macaco babuíno, eles só ficam no lugar que tem água. Mas achar essa água é outra coisa. Então, aquele homem daquela tribo, ele chega, pega um cupim e os macacos estão observando ele. Tem um cupim bem grande, tem um buraco do cupim. Do lado do buraco, mais ou menos a 90 graus, ele fura outro buraco com a madeira, na medida que dá para passar a mão e o braço do macaco. Aí ele pega uma fruta bem suculenta, coloca dentro do buraco, o macaco vem, enfia a mão depois, pega a semente e ele vem para pegar o macaco. E o macaco se desespera, porque a mão está fechada e ele não consegue puxá-la de volta. Como é que ele teria que fazer para escapar do homem que estava vindo pegar ele? Soltar. Se ele soltasse a semente, ele estava livre, mas ele não solta. Eu vi esse vídeo em 2014, o Senhor, quando estava vendo o vídeo, o Senhor ministrou no meu coração. Ele falou, é por isso que não há libertação, porque as pessoas não soltam. E a gente acha o quê? Mas o problema é vício, é dependência química, o problema é prostituição, o problema é adultério, o problema é esse, o problema é aquele. A pessoa não consegue deixar o vício da bebida, não consegue isso. Irmãos, não, você está falando de uma maneira muito simplista. É só soltar. Enquanto não soltar, não acontece. É deixar, é abandonar. A Bíblia diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Mas tem que deixar. E se o Senhor apertar o seu coração um pouquinho essa noite, aceite, renda-se, ouça a voz de Deus. Coloca o vídeo para mim, por favor. Fica perto do meu cheiroso aqui.
Está esquentando, gente, já vai. Demora um pouco a aquecer. Hoje está um diazinho frio, motor frio, demora um pouco. Começa a interceder, William. On a hunting trip, he has to find water, because unlike the bushman, he doesn't know how to make liquid from a root. But he has his own way of finding out where the water is. First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him, because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late. So that was a smart enough way to catch a baboon, but he still Agora ele dá umas 4 pedras de sal para o macaco comer, para ajudar na sede dele. Area, and that baboon is going to eat those lumps like candy. In fact, he has such a ball eating salt that he completely forgets he's under arrest, and that in a little while he's going to be a mighty thirsty baboon. Next morning, the Makhalachadi goes to have a closer look to see whether his prisoner is ready to talk. He decides the brainwashing has worked, so he sets him free, knowing that in his condition, he won't care who follows him to the secret reservoir. E ele encontra a água. The Makhalachadi has no eyes for the beauty of the setting. To him, Uma interessante atitude do babuíno. O medo dele, desesperado, do homem que está vindo para capturá-lo. Um medo apavorante. E ele gira, faz de tudo, tenta, faz força, grita, mas não. Irmãos, tem tanta gente dentro da igreja que se preocupa com a pessoa errada, que foca sua atenção nas ações do diabo, que está preocupado demais com o diabo. Ah, porque o diabo, irmãos, botei o diabo para correr atrás de mim, está quase me pegando. Ah, porque o diabo isso, o diabo aquilo. O diabo é um inimigo real, é um inimigo, nosso inimigo. Mas Jesus fala assim: não temeis ao homem que pode matar o corpo, depois não pode fazer nada. Antes temei aquele
que depois de matar, pode lançar corpo e alma no inferno. O nosso temor deve ser a Deus. Quem vem atrás do pecador? A igreja. No juízo final, quando começa Apocalipse ali, quem é que vem atrás do pecador? Deus. De quem que nós somos salvos, irmãos? De Deus. Que é isso, irmão? Irmão, nós somos salvos de Deus. Quem criou o inferno e acendeu a chama lá para Satanás e seus anjos, foi papai. Não foi o diabo que fez o inferno. Foi Deus. Para pôr lá dentro todos aqueles que ofendem a sua santidade, que andam fora dos seus preceitos, fora da sua verdade. Todos nós, seres humanos, todos nós, buscamos a felicidade, temos como propósito de vida a felicidade, trabalhamos para isso, nos relacionamos para isso, casamos, temos família, tudo com o propósito de sermos felizes, fazer o quem a gente ama feliz. Tudo certo? Coloca para mim Êxodo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um lado, para o outro, e não viu ninguém. E não havia ninguém ali. Matou o egípcio, e fez o que com o corpo do egípcio? Escondeu na areia, cobriu bem. No outro dia, 2 hebreus brigando, e ele foi corrigir os 2. Vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? Você quer fazer comigo, Moisés, igual você fez com o homem ontem, o egípcio que você matou? Ele falou, uai, como é que descobriram? O vento soprou e revelou o pecado, e revelou o corpo que estava escondido na areia. E por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por amor? Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. A palavra de Deus, esta palavra, não é apenas livro. A palavra que foi proferida ao longo dos séculos, que levou 1500 anos para ser terminada. Esta palavra, ela é viva e eficaz. Não é apenas viva, ela funciona, é eficaz. E ela penetra mais, ela vai mais profundo do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, claras, abertas, patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Algumas versões falam, com aquele que daremos que dar conta. Então há um propósito na nossa vida, há um propósito da gente ser feliz, há um propósito da gente realizar sonhos, realizar objetivos. E a nossa trajetória é marcada por isso, a gente segue assim. Mas o que a gente vê à nossa volta? Embora o mundo busque, embora o mundo procure a felicidade, o que nós temos visto? Cada vez mais tristeza, cada vez mais angústia, cada vez mais desespero por parte das pessoas. Elas não se encontram, estão enlouquecendo,
E por que que isso acontece? Por que que acontece? Pecado. Pecado. Essa é a resposta. Jesus ele ensina: bem-aventurados, quer dizer mais do que felizes, são os que têm sede e fome de justiça. E o que a gente vê no mundo nós vemos no mundo com fome e sede de pecar. Onde Deus, a opinião de Deus e Deus não tem importância. O que Deus pensa, o que Deus disse. Quem é Deus para dizer o que eu faço? Quem é Deus para se meter na minha vida? Eu sou dono da minha vida. Nós vemos um mundo com sede de pecar, enquanto não se soltar o pecado, enquanto não largá-lo, enquanto nós não corrermos atrás da justiça, de Deus, não haverá felicidade, não haverá paz, não haverá alegria verdadeira. E a gente vai tratar hoje de pecado, mas eu quero tratar de uma forma relacionada à igreja. Irmão, você vai falar de pecado na igreja? Exatamente, irmãos. Não deveria nem se falar isso. Não deveria nem se comentar isso. Deveria ser uma coisa que a gente tivesse alergia. Chegasse perto do pecado, a gente deveria ficar cheio de brutueja. Todo encaroçado. O que é isso? Passei perto de um pecado ali. Olha como é que eu fiquei encaroçado. Devia ser assim, mas não é. Assim como aquele macaco foi atraído pela fruta, pelo cheiro da fruta, com vontade de comer a fruta, e foi atraído, o pecado também, a Bíblia fala que ele nos atrai, e nos engana. E o pecado traz consequências, irmãos, para a nossa vida. Todo pecado praticado traz consequência. Mas em se tratando de igreja, a consequência é um pouquinho mais complicada. Porque somos um corpo, irmão. Se uma parte do corpo está doendo, um mísero dente doendo, tira o juízo de qualquer vivente, qualquer pessoa. Aquele dia que você está andando assim, todo faceiro, e pega só o dedinho, aquele do canto, numa quina, foi só o dedinho, e todo o resto fica comprometido. Está com a unha encravada, o problema está na unha, vai lá, vai ter que tomar uma bezetacil, o traseiro vai pagar o pato, não tem nada a ver com o negócio, e vai tomar uma agulhada dolorida daquela, por causa da unha que está encravada lá embaixo, porque tudo é interligado, e a gente como corpo de Cristo é assim. Dá uma olhada, Josué capítulo 7, não precisa colocar aí não, só explanando. Josué vence Jericó, gente. Vem com Josué, cantamos hoje de manhã, né? Lutar em Jericó e as muralhas cairão. Ó, que bênção, acabou com Jericó. Jericó, gente, era os Estados Unidos da época, venceram, acabou, passou o cerol, acabou com Jericó. Aí tinha uma cidade, olha o nome da cidade, Ai. Quem nasce em Ai é o quê, pastor? Até hoje eu não descobri. Eu acho que é dolorido. Aí o cara é de Ai. Não, manda uma turma lá para acabar com esse Ai aí, porque nós já derrotamos tudo aqui, não precisa mandar todo mundo não. Vai lá. Foi lá, tomou uma peia, igual diz no Nordeste, para 10 jumentos. Peia. Uma taca, apanharam, morreram, saíram fugir de lá. Josué vai em Deus e fala: Senhor, o Senhor não havia prometido que nós venceríamos, o Senhor não iria conosco. Ele falou: o que era meu foi profanado, o ouro, os tesouros, era a primícia do Senhor, você meteu a mão. Quem meteu a mão? Um filho de Belial que está no meio de vocês, chamado Acã. Por causa de Acã, por causa da safadeza de Acã, todo mundo pagou o pato, gente morreu, gente sofreu. Irmão, está todo mundo se esforçando aqui, no altar, para a presença de Deus vir, para todo mundo ser abençoado. Se tiver uma aqui, pitimbado, lascado aqui, tudo errado aqui,
em pecado. Não acontece. Porque é um corpo. Davi, 3 anos de fome, 3 anos de seca. O povo morrendo de fome, seca. Davi vai consultar o Senhor. Por que que isso está acontecendo, Senhor? Ele falou, por causa de Saul, que matou os gibeonitas. Hã? Os gibeonitas. Os gibeonitas lá atrás, eles que inventaram o tal do Migué. Conhece Migué? Eles que inventaram o Migué. O primeiro a dar Migué foi os gibeonitas. Os gibeonitas viu que Israel vinha para acabar com todo mundo, foiçar a cabeça de todo mundo. Falou, vamos vestir nós tudo de farrapo. A gente chega neles com os pão, velho, bolorento. E a gente fala, a gente está há dias no deserto, peregrinando por essa terra. Por favor, não faça mal nenhum para a gente, vamos fazer uma aliança. E Josué não consultou o Senhor e fez aliança que não tocaria nos gibeonitas. Depois Deus falou, agora você vai ter que cuidar deles, porque você não me consultou. Deus assinou a aliança que Josué fez embaixo, era um sacerdote do Senhor, era um homem de Deus. Quantos anos passou? 460. 460 anos depois, Saul mata a gibeonita. 3 anos de seca, porque quebrou uma aliança. Davi vai levantar o censo. Deus falou, o povo vai ser igual a areia do mar e as estrelas do céu. Davi falou, eu vou contar o povo. Veio um anjo do Senhor, tamanho de Jerusalém, em cima de Jerusalém, com a espada na mão, e o povo morrendo. Deus fala para Davi, o que você escolhe? Cair na minha mão ou na mão dos seus inimigos? Na tua, Deus, você é misericordioso, falaria o mesmo. Oferece sacrifício a Deus para poder aplacar a ira. Gente, é muito sério o pecado. Não dá para brincar com isso. Não prejudica só quem pratica, prejudica todo o corpo. E a gente precisa entender a santidade de Deus. Deus, ele é santo, gente, ele é separado do pecado. Deus não pode pecar, não pode ser contaminado pelo pecado, não pode ser tocado pelo pecado. A Bíblia chama Deus de terrivelmente santo. Um Deus que é terrivelmente santo. E tem outra característica da personalidade de Deus, a sua imutabilidade. Deus não muda. Não há nele mudança nem sombra alguma de variação. Do jeito que ele era, ele é e continuará sendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Sempre, sempre, sempre. Justiça e santidade são a base do seu trono. Deus não negocia com o pecado. Não negocia com o pecado. No Salmo 15, fala, quem habitará no monte do Senhor? Monte do Senhor. Aquele que tem mãos puras, coração limpo, que não fala dolosamente, que não engana, que não empresta com usura. Fala de uma vida de santidade, uma vida de retidão. Esse habitará no monte do Senhor. E olha como é que é Deus. Deus vai falar com Abraão. Abraão, sobe no monte. Deus vai falar com Moisés. Moisés, sobe no monte. Deus mostra a revelação de Apocalipse, abre uma janela no céu e fala para João. João, já te mostrei o que vai acontecer na terra. Agora sobe para me conversar contigo. Você vai até Deus. Deus não desce no nível do pecado. Nós temos que subir ao nível da santidade. É assim que nos comunicamos com Deus. É assim que nos relacionamos com Ele. Eu quero que o Senhor desça no meio da sujeira. Não vai descer, irmãos. Não é assim que funciona. Para a gente ainda continua valendo a máxima de Deus. Remova, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu está pisando é santo. Guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus. Continua valendo, irmãos. Deus não mudou. Deus não virou camaradinha legal. Não virou brother. Não virou, irmãos. Não é aquele pai bonachão que o filho faz o que bem quer e não tem disciplina e não tem correção. Dá uma olhada para Esaú. Deus fala assim, Deus odiou Esaú
e amou Jacó. Esaú prosperou, gente. Casou com quem ele quis. Com quem ele quis. Virou fazendeiro. O cara ficou milionário, abençoado. Tudo prosperou. E a pessoa, mas uai, Deus disse que... O que Deus fez com ele então? Entregou ele a si mesmo. Qual que é o juízo de Deus? O que uma pessoa entregue ao juízo de Deus? Ela está entregue a si mesma. A Bíblia fala, se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Porque sobre todo filho, eu açoito e castigo todo aquele que eu recebo por filho. Jacó, 20 anos para mudar o caráter. 20 anos debaixo da mão de Deus sendo esmagado. Era um pilantra, um nó cego, arrumou um sogro que era 10 vezes pior que ele. Enganou ele, aprontou com ele, mudou o salário dele 10 vezes, judiou dele. Aí, o que acontece? Jacó vem para o Val de Jaboque, e aqui é o mistério, aqui é a revelação do Senhor para a tua vida. Qual é o objetivo de Deus comigo? Qual é o objetivo de Deus com você? Te derrotar. Que é isso, irmão? Você quer, Deus tem que me derrotar, exatamente. Quando é que tu vai ser abençoado? Quando Deus te derrotar. Porque a nossa vida inteira é lutando contra Deus, para não fazer o propósito e a vontade dEle. É a nossa vida inteira querendo que Deus se adeque aos nossos sonhos, que Deus se adapte à minha maneira de ser, que Deus me compreenda, que Deus me entenda, que Deus haja segundo o meu querer e segundo a minha vontade. Não vai rolar, querido. Quando é que somos abençoados? Quando somos derrotados por Deus. Aquele homem mentiu para o pai, colocou uma pele de carneiro, de cabrito, e falou, pai, passa a mão aqui em mim, pai. Está vendo que eu sou Esaú, teu filho? Olha como eu sou peludo. Como é que é teu nome? O pai segue ele, Esaú. Lá na frente ele encontra com Deus, e Deus fala assim, mente para mim, cara. Qual que é teu nome? Quero ver agora. Jacó. Legal. Cortar juntinho da tua perna, tu vai andar assim agora. Cada passinho que tu der, daqui até se completar 147 anos, tu vai lembrar que se encontrou comigo. E que eu te derrotei. E a partir de agora, que eu te derrotei, tu seguirá o meu propósito, e o teu nome será Israel, príncipe de Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito. A gente fala, a gente canta aqui, né, William, muito, assim, quando estou em tua presença, e dá a ideia de que a gente está na presença de Deus no culto, quando a gente entra no quarto para orar. Irmãos, estou na presença de Deus 24 horas por dia, quando estou banhando, namorando, comendo, trabalhando, eu estou diante de um Deus terrivelmente santo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, contemplando os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, para se mostrar favorável àqueles cujo coração são totalmente dele. Totalmente dele. Se eu vou no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu pego carona nas asas da alva e vou até um lugar mais alto, lá estás também. Como me apartarei da tua presença? Impossível, irmãos. Impossível. Todas as criaturas estão patentes diante dos olhos daquele que quem teremos de dar conta. Quer você queira, quer não. 24 horas por dia estamos na presença dele. Mas o que o pecado produz, irmãos? Presta atenção nisso, o que o pecado produz? Pecado é todo ato de... mas o que é pecado? Pode, eu tenho um livro de regra, pode, não pode. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Não pode isso, não pode aquilo. Vamos simplificar o pecado? Pecado é todo ato de independência do homem para com Deus. Todo ato de independência é pecado.
toda a ação que visa nos colocar como governantes da nossa própria vida, reis da nossa própria vida, é pecado. Toda tentativa de estabelecer a nossa vontade, contrariando a vontade de Deus, é pecado. Com Deus, irmãos, é perdendo que a gente ganha. Aquele que quiser salvar a sua vida, Lucas 9, coloca para mim, Lucas 9, 23 e 24. Aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Qualquer que quiser. Quem é um qualquer, gente? Eu sou um qualquer. Aí, está qualificado para esse texto. Qualquer que quiser salvar a sua própria vida, já era, perdeu. É independência, é controle, é governo. Mas todo aquele que entregar o governo, que entregar tudo nas mãos dele, achará a sua vida. Irmão, na prática, é o maior desafio que você vai ter na vida. E a nossa luta é essa. A nossa guerra é essa. A gente não quer perder o controle. A gente não quer que ele esteja no comando. O que gritaram quando chamaram Jesus de rei? Eles gritaram: não queremos que ele governe sobre nós. Pode soltar o Barrabás. Esse nós não queremos que governe sobre nós. Todo que mantiver o governo, o controle da sua vida, essa independência, irá perdê-la. E isso é uma vida de pecado. E uma vida entregue nas mãos dele, governada por ele, é uma vida de santidade. Simples assim. Simples assim. E o que o pecado produz, irmãos? Conversando com os pastores essa semana, os pastores falaram: irmãos, a gente está sondando o nosso coração e a gente está percebendo que a gente não tem mais vontade de evangelizar. A gente olha uma pessoa e fala: não vou nem perder meu tempo. A gente já prejulga que aquele não vem. A frieza tomando conta do coração, uma apatia. Mas vai ter que fazer isso de novo. Uma insensibilidade, irmãos. Todos sintomas do pecado. A Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor se esfriaria de quase todos. A misericórdia. E quantas pessoas, gente, convivendo com o pecado de boa. O que tem os 3 capetas que mais tormenta a crente? O nome de um é que tem. O nome do outro é nada a ver. E o nome do outro não é bem assim. Eles se manifestam direto. O que tem tomar uma? Nada a ver. Irmão, você é radical demais, não é bem assim não. Negociando, trabalhando, cheio de ajeitadeira. Já vi empresário, crente, falar assim: irmãos, se a gente for certinho, não vai. Não vai? Ué, então não tem bênção de Deus, ué. Porque o que enriquece não é lei nem nada, é a bênção do Senhor. Enriquece e não causa fadiga. Ou é santo ou não é. Na prática, irmão, não é. Então vai. Irmãos, eu tive em lugares que os pais ajeitavam o quarto em casa para o filho ficar com namorada, ou a filha ficar com o namorado, que é melhor ficar com o namorado dentro de casa do que estar na rua. O que tem? Fornicação, irmãos. Fui exortar um pastor, amigo meu, falei: pastor, teu menino está aprontando, pastor. Está difícil, os testemunhos que estão vindo dele está complicado. Eu sei, irmão, eu estou orando por ele, mas pelo menos é homem, né? Pelo menos ele gosta de mulher. Quer dizer que fornicação e homossexualismo tem peso diferente. Os dois mandam para o inferno, irmão. Do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. Crente, irmãos, guarda isso que eu vou te dizer. Crente pode sentir tristeza. Crente não pode sentir remorso. Qual a diferença? Tristeza é quando eu falei para o meu irmão tudo que eu precisava falar para ele, e ele não escutou. E ele arca com as consequências disso, ele não escutou. Eu vou ficar triste. Agora, remorso, irmão, é quando eu poderia ter falado, quando eu poderia ter ajudado, e eu não fiz. E ele se perdeu. Quantos pais que na perda de um filho sentem remorso, porque não fizeram o que era preciso, porque não disseram o que era preciso. Irmãos, que geração de gente frouxa. Adolescentes dominando, governando. Tem um profeta antigo, não sei se vocês conhecem. O nome dele era Tião Carreiro. E ele falava assim: terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. E é verdade. Terreiro que não tem galo, os franguinhos cantam, que é uma beleza. Aperta o cinto, veste as calças e comanda a parada, irmão. A vida deles depende disso. Mas a gente ouve no Brasil inteiro, nas igrejas, Deus está no nosso meio, Deus está aqui. Será, irmãos? Será que Deus está? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. Um lugar onde as pessoas convivem com o pecado e não são convencidas desse pecado, Deus está ali. Deus está ali. Onde não há arrependimento, onde não há convencimento de pecado, Deus está aí. Paulo prega em Éfeso, as pessoas trazendo fortunas de livro de magia negra e queimando na praça pública, confessando seus pecados publicamente. Eu sou de Deus e consegue conviver com o pecado, é um mentiroso, não tem como ser de Deus e consegue viver na prática do pecado, não há possibilidade, não há como. Quem é de Deus não vive na prática do pecado, porque é uma impossibilidade. O grande engano, gente, é pessoas que vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ele falou: cara, nunca te vi, velho, não te conheço não, mas o Senhor me usou para expulsar demônio, para curar enfermo, para isso. Ele falou: e você me usou também, bacana, tamo kit, vaza. Onde é que estão os milagres, irmão? Se Deus está presente. Onde é que estão lágrimas, mudança de caráter, mudança de vida? Onde é que está paixão, gente? Os seminários batista, presbiteriano, assembleiano estão vazios. Não tem mais gente estudando para fazer teologia, para estudar, para ser missionário, para fazer as coisas. Não, tem tanta coisa. Eu, pregador, eu, pastor. Tanta coisa melhor para fazer. E por que, irmãos, isso está acontecendo? Por que desse esfriamento? Pecado, irmãos. Da onde é que vem a infrutividade? Essa falta de desejo de servir a Cristo. Irmãos, você vai colocar as pessoas para servir a Deus, você não pode corrigir, você tem que ficar 3 graus para cá, 2 graus para cá, 1 grau para cá. Porque está todo mundo dodói, melindroso. Quando eu me converti, eu cheguei no meu pastor apurado com a situação, eu cheguei para conversar com ele estava conversando com outra pessoa. Ele continuou conversando com outra pessoa. Aí o cara que estava assim falou: pastor, ele quer conversar com você. Ele falou: eu ouvi ele, só que eu estou conversando com você agora. Ele devia esperar eu terminar, para daí eu conversar com ele. Ele nos interrompeu, e eu do lado. Pensa no ódio. Precisei daquilo. Ele estava correto. Você não pode falar nada. Vai ofender. Irmão, nós ofendemos Deus o dia inteirinho. Não estamos nem aí.
Aguenta uma ofensazinha, light, leve. Problema não, isso é para o crescimento, isso ajuda. Irmãos, quantos corpos escondidos na areia nós temos mantido, irmãos? Esse aparelhinho aqui, ó, acessa a pornografia a hora que quer, marca encontro a hora que quer, arruma esquema a hora que quer, porta de adultério, porta de fornicação, porta de pornografia, na mão, o tempo todo. E quando não procuram, mandam. Pornografia, sodomia dentro do casamento, gente. Práticas sexuais que Deus abomina dentro do casamento. O irmãozinho toma socialmente, da número 1 a 51. Escândalo, crente caloteiro, nó cego. Vergonha em nome de Cristo. Você fala assim, mas é crente? Estou fora. Tinha uma livraria evangélica em Sinop, eu falei, irmã, dá muito calote aqui. Ela falou, irmã, só de crente. Os outros pagam normal. Terrível, irmão, mas é verdade. Crentes com síndrome de Eli, gente. Pais com síndrome de Eli. O que é síndrome de Eli? Honrar mais os filhos do que a Deus. Irmão, você não vai estar aqui por muito tempo. Vai por mim. A idade chega. Teus filhos vão ficar. E se Deus não cuidar, irmão, honra a Deus e deixa teus filhos na mão dele. Se preocupe em honrar a Deus. Dos teus ele cuida. Quantos crentes, pastor William, no dia 15 de outubro de 2005, me falaram essa palavra. Até hoje, quando eu lembro, dói. Ô, meu irmão, 2005, tu ainda está amarrado lá atrás. Irmão, nós estamos caminhando para um nível que nem ofender a gente vai. A gente vai ter a unção do rádio velho. Sabe que unção que é essa? Você nem liga. O pessoal falou, ó. Você não liga. Ou a unção do chuveiro queimado, né? Não liga, e se liga, não esquenta. Nós precisamos caminhar para um nível, irmãos, que nem ofender a gente ofende. A gente ofende no quê? No nosso orgulho que fica ferido. Se a gente não tiver ele, não ofende não, irmão. A ofensa já é uma prova do quanto nós precisamos crescer. Irmãos, isso precisa ser arrancado do meio de nós. Ah, gente, o que estão fazendo? A pessoa tem um tumorzão, mais grande, tumor, aquele feio, purulento, fedido. Eu esqueci, pastor, como é que era o nome do produto da manhã? Corretivo. Pega, enche de corretivo, cobre, passa uma base, passa um pó da cor da pele. Você olha, não vê nada, a maquiagem cobriu. Deus trata assim, irmão? Não, irmãos, o tratamento de Deus é muito light, é bisturi, irmão. Afiadíssimo. Afiadíssimo. Entra lá no fundo, vai até a raiz, corta a raiz e arranca. É radical, irmão. Por que Deus é radical contigo? Porque te ama. Por que Deus é radical contigo? Porque não quer perder você. Deus é radical com a gente. E Ele diz, se a tua mão pecar, coloca uma luva vermelha. Se o teu olho pecar, coloque um Ray-Ban. Fica igual um vagalume, que está tudo certo. Não, irmãos. Se a tua mão pecar, corta. Olha a radicalidade de Jesus. Porque Ele sabe com o que Ele está lidando com o pecado. Se o teu olho pecar, arranca-o fora. Deus não brinca de ser Deus, gente. E não brinca com o pecado.
Nós brincamos, nós flertamos com o pecado, nós levamos como uma coisa banal. Irmãos, esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. A oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da vida de oração. Irmão, eu não estou orando. Som do coração, irmão. Irmão, eu não jejuo, irmão. Nunca. Negócio de passar fome não é comigo, não. Som do coração, irmão. Sonda. Irmão, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Mentiroso. Entende e apanha. E apanha doído. E aí fecha ela e fala assim: vou abrir outra parte. E a pancada é maior ainda. Será que não tem nada bom para mim, não? Aí assim, abre assim, onde colocar vai ser a palavra de Deus para mim hoje. E Judas foi e se enforcou. Ah. Irmãos, a eternidade depende disso. Deus é um Deus santo, terrivelmente santo. E que não seja nós, nessa cidade, a impedir o mover dele que ele vai fazer aqui. Por que Deus traz uma palavra dessa para a igreja? Irmãos, nós estamos aqui por causa de 120 crentes, irmãos, que estavam lá no dia de Pentecostes, irmãos. Nós somos mais do que eles, e eles viraram o mundo de ponta cabeça. O que a gente não pode fazer com o sapezal, irmãos? Quantos casamentos destruídos, vidas destruídas, famílias, filhos nas drogas, gente sem esperança nenhuma, e nós carregamos a verdade, nós carregamos a luz, mas para que Deus opere através de nós, nós temos que ser santos, diferentes. O Senhor tem que olhar para você: rapaz, você tem um jeito de extraterrestre, tu não é normal não, tu é diferente. A gente precisa ser radical com o pecado. A gente não vai ver Deus, irmãos. Não verá Deus sem santidade. É impossível. Impossível. Irmãos, assim como o vento soprou e revelou o pecado de Moisés, o Senhor fala no meu coração e no teu coração, e você sabe o que Ele está dizendo agora. Aquilo que você precisa trazer no altar dele. E soltar, deixar, irmãos. Não é pegar e chegar, colocar no altar de Deus, fazer uma oração, depois jogar nas costas e levar de volta. Não se põe remendo novo, investe velho, irmão. A vida velha ficou para trás. A gente pecava demais. Nessa época, tinha um grupo de carnaval, pastor Fabrício. Os alunos da academia. O nome do grupo era Conosco Ninguém Podosco. Tinha camiseta, tinha tudo. Irmão, não tem nada a ver mais comigo. Aquele cara morreu. Aquele lá ficou lá para trás. Não tem mais. Não vai, irmão. Todos nós aqui, irmãos, fomos chamados por Deus para uma vida santa. Não é uma vida mais ou menos, não. É uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que faz diferença na vida de outros. Assim como o vento soprou e revelou o pecado de Moisés, por amor a ele, assim Deus trouxe cada um de vocês aqui, trouxe você aqui para falar contigo, para que você pare de esconder esses corpos na areia, para que você tire isso e traga isso à presença dele, porque ele é o único que pode resolver. A Bíblia diz: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se conheceres a verdade te libertará. A verdade é Ele, Ele é a verdade. Irmão, nós temos a opção hoje de correr de Deus, igual Adão fez, ou de correr para Deus. Para Deus.
Sempre Deus tem uma palavra de misericórdia, irmãos. Quando Geazi vai lá e pega o ouro, pega a prata de Naamã, é Naamã, né? Pega a prata do soldado, do general, e traz e esconde. Eliseu vem atrás dele e fala assim: olha a palavra de misericórdia, onde é que tu estavas? Aquela era a palavra dele falar: pequei contra Deus, pequei contra os céus, eu peguei o que não me pertencia, eu peguei o ouro. Se aquele homem tivesse se arrependido naquele momento, talvez hoje nós tivéssemos uma pessoa com porção 4 vezes de unção. 4 vezes a unção. Se aquele homem tivesse arrependido, mas ele ficou leproso, porque não abandonou o seu pecado. Não abandonou o seu pecado. Isso está diante de nós, igreja. Diante de nós.